Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos Meninos de Fora da Vila. E não é qualquer vídeo, é um vídeo muito especial. Já diz a música, né? Só o Santos parou a guerra com o Rei Pelé Mundial, o maior time da Terra. Mas parou a guerra mesmo? Vamos discutir sobre isso, aproveitando que o Santos está lá em Benim, fazendo todo um evento com os ídolos, né, que tiveram presentes neste grande evento, que foi esse mito, essa grande lenda que é o Santos ter parado a guerra. Tá na música da torcida, tá na história do Santos, é algo bastante propagado, mas para falar sobre o que realmente aconteceu, ou como que nós podemos falar sobre essa história, eu trouxe aqui Vinícius Cabral, meu ídolo pessoal, tô aqui até com o livro dele, vou pedir autógrafo, aqui o 62, 63, autor, escritor, historiador do Santos, dono do Amigos do Urbano, excelente podcast para falar de história do Santos. Seja muito bem-vindo, Vinícius Cabral. Muito obrigado pela sua participação aqui no Meninos de Fora da Vila para falar sobre esse tema histórico, amplo e muito comemorado pela torcida santista, por que não? Fala, Danilo, galera aqui do Meninos Fora da Vila. Bom, primeiro, você me deixa envergonhado toda vez que você fala isso. Eu nunca vou me acostumar, mas beleza, cara. Pô, é um prazer estar aqui falando com você e com todo mundo. Dono do Amigos do Urbano, o Amigos do Urbano não virou SAF ainda, então é 50% meu, 50% do Fernando. Se virar SAF, de repente a gente faz uns 51-49, aí vamos negociar isso aí. Cara, é isso, eu acho que a gente tem muito a falar dessa história, a gente não quer reescrevê-la, né? A gente quer só contextualizar e jamais tirar o mito que tem por trás dessa história, né? Porque a versão, podemos dizer, aumentada é muito melhor, é muito mais gostosa que a versão real. A gente vai contar as duas e aí o nosso o espectador aí, o internauta vai decidir. E claro, eu nunca quero que a torcida do Santos pare de cantar essa música, porque eu acho que a música que eu mais gosto da torcida do Santos é essa, porque além dos títulos que a gente tem, né, dos ídolos que a gente tem, da história mais bonita que a gente tem, eu acho que essa história dessa guerra / conflito diplomático aí, talvez seja a minha história preferida de toda a trajetória do Santos. Aqui. Então, sem mais delongas, vamos falar aí, então sobre essa guerra que aconteceu lá nos anos 60. Então, o Santos teve algumas viagens para a África, e é interessante falar sobre isso, né? Essa especificamente foi a excursão de 1969, Vinícius me corrija se estiver errado, em que o Santos passou por alguns países, mas já tinha tido outras viagens, inclusive, né? Acho que essa foi a terceira, se eu não me engano. Isso. Acho que a primeira foi 67. É que com as datas, às vezes, a gente acaba se confundindo. Foi 66 ou 67. Eu estou dando uma olhadinha no almanac enquanto eu vou falando, mas é importante falar, 66, primeira Costa do Marfim, que foi até um jogo que o Pelé jogou até no gol, um pouco do tempo do jogo. Mas é importante falar, Danilo, obviamente a gente não tinha comunicação como ela é hoje, né? Seja por televisão, rádio, principalmente internet, que não existia. Mas essas viagens prévias que o Santos fez já deixou o mito em torno do time e do Pelé, né? É muito grande entre os africanos. Existia uma conexão muito grande. O povo africano gostava muito do Santos e principalmente do Pelé. Isso dito pelos jornais da época e pelos jogadores do Santos que participavam dessas excursões. Então, ao longo desses anos que eu atuo como pesquisador e escritor, eu já falei com o Pepe, com o Manoel Maria, com o Pelé não. O Pelé foi o único que eu não consegui falar. Com o Lima, com o Edu, com o Coutinho, com o Mengal, com a turma toda, Clodoaldo, e todos atestaram, mesmo os que não foram, né? Por exemplo, essa excursão de 69, nem todos estavam lá, desses que eu citei, mas todo mundo atesta que o Santos era adorado e a adoração dos africanos com o Pelé era algo que beirava esses popstars, sabe? Que a gente vê músicos e tudo mais. Era nesse tamanho a adoração que os caras tinham pelo Rei Pelé. E pelas entrevistas que eles dão mesmo, tinha não só uma relação com o fato de a maioria ser negros, né? Tinha aquela coisa da 11 camisas brancas sobre 11 peles negras, mas parece, até pelas entrevistas e pelos relatos da época, que mesmo os governantes, né, as pessoas que convidavam, os comandantes dos países que convidavam a equipe, tinham essa intenção de mostrar o Pelé como um orgulho negro, um orgulho da cor mesmo, né?
Então, eu acho que é interessante mostrar o papel do Pelé, inclusive no contexto racial também, que é uma coisa que as pessoas às vezes criticam muito o Pelé dele não ter se posicionado mais e não enxergam o tamanho que ele teve dentro desse contexto do futebol ou do esporte de excelência, né, de ser o melhor de um esporte para um atleta negro. Cara, assim, é um tema bem complexo, né? E o que acontece é o seguinte: o Pelé já falou várias vezes que ele nunca tirou a pele dele para jogar, né? Então, ele não tem como esconder que ele é negro. E até indico para o pessoal aqui: a gente fez uma série lá no Amigos Urbanos sobre o Pelé, chamada Pelé, Nossa Majestade. E nessa série a gente ouviu uma escritora chamada Angélica Basti, que ela fez um livro sobre o Pelé, e ela fala muito sobre essa questão racial. Então, acho que vale acender uma luz sobre isso, porque assim, Danilo e amigos e amigas, hoje é fácil, entre aspas, sabemos todos os problemas que existem no país e no mundo, se posicionar, ser antirracista, né? É fácil porque hoje você tem uma liberdade de expressão. Você fala, agora você imagina você se posicionar nos anos 50, 60 e 70, né? Que é quando o Pelé jogou, no meio de uma ditadura militar, onde tudo que ele pudesse falar poderia ser voltado contra ele de alguma maneira. Então era super comum os jogadores não se posicionarem, como é hoje ainda, né? Os jogadores acabam não se posicionando tanto, né? Claro que existe um posicionamento grande de vários jogadores, mas nem tanto. Imagina isso lá nos anos 50, 60 e 70. Eram poucos jogadores que se posicionavam, né? Eu posso destacar aqui o Paulo César Caju, por exemplo, que é um cara que acabou sendo perseguido pela ditadura. Então o Pelé se preocupou em jogar bola e se preocupou em ser o melhor no ofício dele, o melhor de todos os tempos no ofício dele, um cara negro, assim como tantos outros atletas negros que são os melhores em seus respectivos esportes, né? Lewis Hamilton, Michael Jordan, Usain Tiger Bolt, Woods. Tiger Woods e tantos outros que, de alguma maneira, acabaram lutando contra o preconceito que existia e existe ainda na nossa sociedade. Certo. Então, voltando para essa questão, e é uma coisa que muitos falam também, que até eu vi entrevistas do próprio Edu, de querer voltar para conhecer a sua própria origem enquanto afrodescendente. Acho interessante nesse sentido a gente contextualizar o que foi essa viagem para a África, assim, né? Porque parece, o Santos parou uma guerra na África, uma coisa muito ampla, assim, muito pouco definida, mas é uma coisa muito importante, assim. Imagine o tamanho que era um jogo desses. Para quem tem um pouquinho mais de idade, talvez lembre quando a seleção brasileira foi jogar no Haiti. Isso. Foi um evento gigantesco. Tem um documentário espetacular falando sobre isso, de como as pessoas, assim, todas estavam desesperadas, idolatravam esses jogadores, e isso foi 2000 e pouco, não lembro agora. Eu lembro que o Ronaldo estava jogando ainda na seleção. Ronaldinho, né? E era isso, assim, imagine o tamanho que não era em 69, um time que era o maior do mundo, com um jogador que já era uma estrela numa época em que você não tinha esse nível de divulgação que nós temos hoje, não tinha acesso a imagens, então o mito Pelé era gigantesco, se dispor a ir para a África em locais, inclusive, de muito conflito. E aí nós chegamos nesse contexto que foi a viagem de 1969. Não, é isso. Só dando um passo para trás, o que aconteceu? O Santos já era o melhor time. Chancelado foi em 62, 63, né? O Santos acabou ganhando de fato o Mundial, mas a gente precisa entender que eram outros tempos. O Santos acabou, por vários motivos, não ganhando mais outras edições da Libertadores com aqueles jogadores. Perdeu no campo, às vezes perdeu por não ligar tanto, né? É outro mito também de não ligar tanto, que o Santos já perdeu completo, já perdeu desfalcado. Enfim, o Santos viajava muito porque era uma maneira de ganhar dinheiro e manter os jogadores no elenco. Então o Santos acabou viajando pelo mundo inteiro. Foi o primeiro time do mundo a jogar em todos os continentes, por exemplo. E o Santos era muito usado como instrumento de governos ditatoriais, né? E o Santos aceitava isso, recebia dinheiro e acabava indo para jogar onde convidassem. O Santos jogou em todos os cantos do mundo, literalmente. E aí, Danilo, nessa excursão de 69, o Santos foi jogar no Congo. O Congo que era dividido em dois, a República Democrática do Congo e a República Popular do Congo. Cada lado era apoiado, um pelos Estados Unidos e outro pela União Soviética, né, que a gente estava num contexto grande de Guerra Fria. Então, o Santos foi fazer essa excursão africana. E aí, como você pode imaginar, Danilo,
você ia para um lugar, acontecia muito isso em outras excursões do Santos. Você tinha 5 jogos marcados para jogar, vamos dizer, na Espanha. 5 jogos. Só que no meio do caminho, o organizador da excursão, o empresário, arrumava um jogo para fazer em Portugal. Então, o jogador que estava preparado para jogar 5 jogos em 2 semanas, ia jogar 6 jogos em 2 semanas. Então, era normal acontecer esses desvios de rota, podemos dizer assim. E um desses desvios de rota foi o que causou essa primeira história que a torcida do Santos conta de ter parado a guerra. Vou aqui recorrer ao almanaque do Santos, feito pelo Guilherme, isso aqui é a minha bíblia. O Santos, no dia 19 de janeiro, jogou em Brazzaville, na República Democrática do Congo. Ganhou de 3-2 a seleção local, e aí foi quando começou o problema. Os governantes do outro lado do Congo, do outro lado do Rio Congo, falaram assim, não, peraí, eles jogaram lá, eu tenho que jogar aqui também. Esse jogo não estava no script. O Santos foi convidado para jogar. Eram países que não tinham relações diplomáticas, as relações estavam estremecidas, havia uma vigilância nas fronteiras. Cabe aqui destacar que os países não estavam em conflito bélico, né? Eles não tinha canhão, ninguém estava atirando em ninguém, podemos dizer assim. Só que não existia relação. Diga aí, Daniel. Que foi uma coisa muito comum na Guerra Fria, né? Para quem estudou um pouco mais da questão histórica, a Guerra Fria tinha esse nome, inclusive, por ser algo que não foi levado aos termos quentes, digamos assim, de tiros mesmo, mas foi um grande momento de conflitos, como você mesmo disse, né? Conflitos entre países, de relações, né? Diplomáticos, conflitos diplomáticos. Então, a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, que já teve guerra mais efetivamente, mas a questão de Cuba próximo dos Estados Unidos. Bom, teve alguns pontos em que ficaram mais conflituosos, né, como a questão do Vietnã. Mas entre Estados Unidos e União Soviética, efetivamente não houve troca de tiros, digamos assim, né, de militares bélicos, mas foram muitos pontos de influência que acabaram tornando a Guerra Fria esse contexto de estremecimento diplomático entre locais muito próximos. Exatamente. E assim, o Congo, claro que teve a guerra deles, ele teve, só que naquele momento, né, em janeiro de 1969, não existia esse conflito, não existia relação nenhuma, então os países não tinham travessia, você não podia atravessar, pegar um avião de um lado para o outro, um carro, atravessar a fronteira, um barco, o que quer que seja, você não conseguia. E para o Santos atravessar de Brazzaville para Kinshasa, que era a capital do outro lado, os governos dos dois países tiveram que fazer uma espécie de pacto para o Santos poder atravessar com tranquilidade e jogar para o público que estava aguardando e também para o presidente local, né? Porque você imagina, foram 80 mil pessoas em Brazzaville para ver o Santos jogar nessa vitória que eu falei por 3-2, inclusive o Pelé fez 2 gols. E do outro lado, eles não queriam ficar atrás. Em Kinshasa, o Santos fez 2 partidas lá contra as seleções local. Uma reuniu 13 mil pessoas e a outra reuniu 40 mil pessoas. Então é curioso como a política explica também um pouco o esporte também é a política, né? Como o Santos acabou sendo usado ali. E é curioso também, Danilo, que talvez na época os jogadores nem tivessem conhecimento do que estava acontecendo, né? Não é nem questão de falando que os jogadores, pelo amor de Deus, são ignorantes. Não é isso. É questão de informação mesmo, né? Primeiro, assim, como é que você ia conseguir ler um jornal lá com a língua local? Bom, acho que a maioria não conseguia ler esse tipo de informação. Os jornais daqui também não davam muita informação sobre os conflitos lá de fora. De novo, a gente tem que recorrer ao fato de que a gente tinha acabado, pouco antes tinha sido instaurado o AI-5. Então a gente vivia, a imprensa brasileira vivia num cerceamento muito grande. Então era difícil você viajar pelo mundo sabendo de todo o contexto. Os jogadores, até isso dito por eles próprios, eles se preocupavam em jogar bola. Em estar bem fisicamente, jogar bem, ganhar o bicho, ganhar a remuneração pelas viagens. E foi isso que acabou acontecendo naquela passagem do Congo. E claro, cara, é muito mais gostoso para a torcida cantar que o Santos parou a guerra. É óbvio. Quem soltou essa e quem fez a música, nota 10, porque eu compactuo como torcedor santista, sim, o Santos parou a guerra. Como pesquisador, a gente tem que colocar na mesa que a gente está falando, olha, era um conflito, fizeram um pacto para o Santos atravessar.
É isso. Parou a guerra, né? Parou a guerra e ponto final. Pode parecer assim que, de novo, a gente tudo tem que ser contextualizado, né? Não dá para chegar, tipo, obviamente o Santos parou a guerra, ou nada é muito óbvio, né? A gente tem que aproveitar esse espaço, esse momento, para aprofundar a discussão ao invés de simplificar. Parece que o Santos simplesmente, ao invés de parar uma guerra, promoveu uma conversa só entre dois países que não estavam em guerra. Mas parem para pensar, de novo, falando de contexto histórico, como era, por exemplo, a relação entre as duas Alemanhas. Assim, tinha um muro na cidade de Berlim, que era a capital, para dividir efetivamente as pessoas de um lado e de outro. Então, não foi simplesmente uma retomada de conversa, eram dois lados que estavam em polos opostos. A gente fala da questão da polarização da Guerra Fria, eram dois lados que. A Guerra Fria teve esse nome muito pela tensão que causou entre a relação capitalista e socialista. Então, você colocar esses dois lados para conversar foi algo muito raro naquela época. Assim. Normalmente era muito mais simples não ter o diálogo e onde tivesse algum conflito, os dois lados, né, Estados Unidos e União Soviética, estimular que eles se quebrassem mesmo, né? Na Coreia, no Vietnã. Cada um na sua, né? No caso, sei lá, na Alemanha era um muro, mas ali era um rio que estava interditado para qualquer tipo de travessia. É isso. E só o fato de os caras sentarem numa mesma mesa para conversar e liberar a travessia do Santos é algo muito, muito, muito grandioso. Muito mesmo. É difícil encontrar um paralelo atual, né? Porque geralmente isso não vai ocorrer. Você não vai atravessar de uma Coreia para outra para fazer um evento esportivo, né? Acredito eu. Talvez esteja falando besteira, não sou profundo conhecedor do conflito lá das Coreias. Mas não acredito que vai ter o jogo lá do Manchester United na Coreia e não, peraí, vamos jogar na Coreia do Norte também, né? É um regime muito mais fechado. E o Santos, pela sua grandiosidade, pelo tamanho de seus atletas, principalmente pelo rei do futebol, conseguiu apaziguar ali por algum tempinho os ânimos na região. É muito grande isso, né, Danilo? Não é pouca coisa, cara. Não, é gigantesco. Você até trouxe a questão das Coreias. A gente fala assim, hoje, né, 2022, lembrando que a divisão das Coreias foi mais ou menos nesse período, foi essa questão, de novo, Guerra Fria, conflito capitalismo-socialismo, União Soviética e Estados Unidos, mas recentemente, acho que nessas últimas Olimpíadas de inverno, que as Coreias disputaram, sei lá, juntas, porque os coreanos se consideram o mesmo povo, mas estão em realidades, né, em realidades ideológicas, realidades políticas absolutamente diferentes. E pense que só em 2021 eles conseguiram se reunir de certo modo para convergir em uma competição que foi esportiva. Então, de novo, como o Vinícius Cabral puxou bem no começo, né, o esporte ele explica muito, o esporte reflete muito, o esporte ele interage muito com a política e vice-versa. E eu acho que esse caso do Santos é muito emblemático, porque em 69, com todo o contexto de ditadura militar, de fato de não ter esse nível de informação, eu, de verdade, assim, agora eu vou falar. Claro que, como Santista, eu acho fantástico propagar o fato do Santos ter parado a guerra, mas como pesquisador de história mesmo, é impressionante o fato de um time, né, um time. A gente pode sempre falar, né, de como o Santos saiu de uma cidade que não era a capital, que é uma coisa que eu sempre bato. Assim, a grandeza do Santos é gigantesca, porque o Santos não teve esse nascimento numa capital de muito mais pessoas, de muito mais visibilidade. Esse time saiu em 69, plena ditadura militar, para jogar em um país e forçar que duas realidades completamente diferentes dialogassem e permitissem, pelo esporte, né, para que todos pudessem ver o time jogar, que houvesse esse momento de diplomacia. Né? Talvez parar uma guerra seja uma coisa muito ampla, mas, de certo modo, foi um momento de uma pausa em que as pessoas sentaram-se para conversar. E isso numa guerra é um troço absurdo, assim, é algo inimaginável. É isso. E assim, eu sei que o papo aqui hoje é para falar dos conflitos na África, mas tem uma outra passagem também, vou falar um parênteses rapidinho aqui, que é quando o Santos foi jogar no Haiti, e os organizadores do jogo colocaram os ingressos com preços absurdos. E aí isso causou uma revolta popular. Foi nos anos 70, tá? Já estava, se não me engano, 71. Depois de duas Covids e alguns anos a mais, os anos começam a ficar meio embaralhados na nossa cabeça.
mas com certeza foi depois da Copa de 70. Só não lembro agora se foi 71 ou 72. E aí, com isso, causou uma revolta popular, os manifestantes começaram a protestar e começou a surgir o movimento: nós vamos ver o Pelé sem pagar. Isso fez com que o governo local abrisse a transmissão do jogo em cadeia nacional de televisão e rádio, e as pessoas que não conseguiram entrar no estádio conseguiram ouvir o Santos jogar. Isso até depois virou um documentário que só tem no exterior. Nunca consegui assistir esse documentário por completo, eu vejo alguns trechinhos assim, sem tradução, tá em francês, inclusive. Mas isso também dá a dimensão do que era o time do Santos, né? Do que era o Pelé e do que era aquele time do Santos. É algo que acho que a juventude, essa molecada mais nova, não tem ideia do que foi. E não vai ter paralelo nenhum, porque as coisas mudaram hoje. Hoje você consegue ver todos os jogos quarto e domingo de qualquer time do mundo que você quiser. Então, para ver o Santos jogar, os caras quiseram fazer meio que um movimento ali de manifesto para conseguir assistir de alguma maneira Pelé e companhia jogarem. Exatamente. E como você bem disse, né? Toda hora eles tentam fazer esses anacronismos de comparar, o Pelé se jogasse hoje, não seria o que é, o Messi é muito maior. São você ignorar toda uma série de contextos, né? O Santos chegar no ponto que chegou. A gente lembra de todas as histórias, né? De que o presidente dos Estados Unidos chegou assim: você não precisa se apresentar, você é o Pelé, todo mundo te conhece. Isso em um período que não era nem que não tinha internet mesmo, a comunicação era muito mais lenta, muito menos acessível para todo mundo, e nesse contexto em que o rádio era o veículo mais rápido, né? Nem televisão era muito acessível também nesse período, você tinha esse time que conseguiu ser influente, ser determinante, ser uma presença muito esperada, tanto numa África de conflitos, porque, de novo, a gente lembra, né? Pensando em contexto de Guerra Fria, possivelmente o número de informação que você tinha lá, eles não deviam estar tão preocupados assim em falar de um time de futebol do Brasil. É só porque esse time de futebol do Brasil era de uma enormidade que se tornava muito relevante até para uma realidade em que eles estavam em um conflito, né? Em uma zona instável, para dizer o mínimo. E no próprio Haiti. Não, e assim, claro, o Santos como instituição, né, tem várias passagens aí de jogar em vários lugares do mundo, mas, cara, é muito pelo Pelé, né? O Pelé transcende qualquer coisa, assim. Eu acho que foi o casamento perfeito, né? Se você estiver viajando muito aqui, cara, é que eu fico meio empolgado para falar dessas Bora. coisas. Se eu estiver viajando aqui, você me fala. O Pelé transcende, e eu acho que foi o casamento perfeito, porque quando o Pelé chegou no Santos, o Santos já era o melhor time do estado, já tinha sido bicampeão paulista, possivelmente era o melhor time do Brasil, e ele chegou no time certo, né? Talvez, lógico, se ele fosse para outro time, ele seria o Pelé do mesmo jeito. O Santos conseguiria ser grande do mesmo jeito, talvez não tivesse ganhado tantos títulos, enfim, mas isso é um problema dos outros, não é problema nosso, né? Ainda bem que ele veio pra gente. Mas o que ele representava, cara, naquela época era algo que eu não encontro paralelo, tá? Porque eu acho que com o avanço dos anos, as coisas vão. Claro, você tem mais informação, a idolatria pode aumentar, mas esse clamor popular, sabe? Essa coisa assim, cara, eu preciso ver esse jogo porque talvez seja a única chance da minha vida de ver o Pelé em campo. Ou de ver o Pelé jogar, né? Imagina um cara ali no Haiti, provavelmente não ia ter chance de ver o Pelé jogar de novo. A mesma coisa serve para os torcedores na África. E é comum relato de catraca quebrada, superlotação em estádio, tudo para ver o Santos e o Pelé em ação. Não, mesmo nos europeus, né, onde teoricamente era a nata do futebol, que sempre se consideraram muito superiores, o Santos fez tantas excursões porque era exatamente isso, né, a vontade de ver esse time, esse jogador, esse mito, esse monstro jogar pessoalmente, né, porque afinal de contas era muito difícil de você ter acesso a outras mídias, a transmissões de TV. E a vontade de desafiar também, né? Peraí, é o melhor time, então peraí, vamos jogar com eles, né? Vamos botar à prova isso aí. E era algo meio desigual. Imagina, você tá na sua casa, de ser um time italiano, você tá na sua casa tranquilão, vê um time aí do Brasil
já jogou 15 jogos em 40 dias, e aí você vai pegar os caras, e mesmo assim o Santos saiu vitorioso na maior parte do tempo, né? O que dá também a medida do que era o Santos, né? Do que era aquele time do Santos. Pois é, a gente coloca hoje, assim, quando o time joga quarta e domingo, um mês inteiro já é muito desgaste. O Santos, Sim, aquele Santos, viajava e jogava contra os melhores times do continente, né? Não é à toa que o Olympiacos colocou lá no demais. hino, né, naquele símbolo do clube, que venceram o Santos de Pelé, nesses contextos, né, nessas condições. É isso, cara. Assim, lógico, a gente quer ser. Eu tenho o sonho ainda de ver o Santos campeão no mundo. De novo, acho que é cada vez mais difícil, né? Acho que eu não vou ver, enfim. Não chega nem a ser um sonho, talvez uma vontade, mas isso não é algo que me tira o sono. Eu acho que a gente não vai passar tão breve de 2 títulos mundiais, mas todas essas histórias são tão grandes quanto um título mundial. Você tá no hino de um clube, você ter parado um conflito de, você ter feito com que 2 países conversassem, parassem uma guerra, você ter um movimento popular para ver o seu time jogar, sabe? São coisas assim, são histórias, por isso que é a história mais bonita do mundo, né? Não é só por título, é título, mais tudo que cercou aquela geração toda. E as gerações seguintes e tudo mais, até as gerações anteriores. Por isso que eu sempre falo que é a história mais bonita do futebol mundial. Concordo plenamente, eu também acho. Eu sempre digo, né, que eu posso discutir com qualquer pessoa, assim, quem tem a maior história, quem é o maior clube de todos, desde que esse clube, para começar a discussão, tenha parado uma guerra, o melhor jogador de todos os tempos e feito mais gols na história do futebol. Se tiver Isso. 2 desses 3 aí, a gente começa a conversar, mas não existe. E então, para fechar aqui a nossa discussão, como que você vê essa questão da importância de lembrar desses fatos? Você acabou de falar, e eu acho uma coisa muito importante, esses elementos, né, esses acontecimentos, eles acabam um pouco perdidos, porque eles não ficam lá na lista de títulos, né, quando a gente É. vai lá no link do Wikipedia ou no álbum de figurinhas lá do clube, não aparece assim, títulos, parou uma guerra. Mas como você mesmo acabou de falar, né, são coisas que são até maiores do que, sei lá, ganhar 20 títulos paulistas. O que é ganhar 20 títulos paulistas em comparação com isso? Mas como que você então dimensiona o feito do Santos e a importância da gente lembrar disso, da torcida cantar, de isso se tornar o lema que se tornou, né? O Santos parou a guerra. Eu acho que assim, são várias partes, né? A torcida cantar a música e levar a faixa, eu acho que é fundamental. Porque você repara, Danilo, eu fico falando da molecada mais jovem, eu nem sou tão velho assim, apesar da careca, mas é que a gente vai começar a reparar isso com o passar do tempo, que com o rejuvenescimento das redações esportivas, os mais antigos vão ou se afastando ou morrendo, e a molecada vai chegando, existe uma tentativa de apagar algumas coisas que aconteceram antigamente. Por exemplo, saiu recentemente uma pesquisa lá, acho que foi da 442, que o Pelé ficou em quarto melhor jogador de todos os tempos. Atrás do Essa Cristiano Ronaldo, do Messi e do Maradona, acho que foi. talvez, acho que sim. Não, acho que foi Zidane, Maradona e Messi, não sei se o Cristiano Ronaldo, não lembro agora, mas enfim. Isso, uma pesquisa feita nos anos 70 e 80, seria inadmissível. Bom, nos anos 90 seria inadmissível, isso com o Maradona já tendo terminado sua carreira praticamente. Então, essa molecada que ou não viu, ou não se preocupa em ver, acho que vai acontecer cada vez mais, sabe? Ah, não vi, o Messi é o maior que eu já vi, esse tipo de coisa, vai ser cada vez mais recorrente. E assim, eu acho que nem é culpa deles, sabe? Porque é uma geração que tá vendo ali o Messi jogar quarto e domingo, no Barcelona, no Paris, na seleção. E talvez não se preocupe em entender o que aconteceu lá atrás, né? Se o Messi tá correndo hoje, tá voando hoje, alguém correu, ou pode usar a relação que for, mas o Pelé, ele é um cara fora da geração dele. Ele é um cara que ele tá fora de qualquer contexto. Ele já era ele era um jogador dos anos 2022 nos anos 70, nos anos 50 e 60. Ele era um jogador que, se existisse uma cápsula, alguma coisa, brotasse em campo hoje, seria um jogador atual. Entende? Não sei se estou me fazendo entender. Então, Sim. a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essas ações da torcida do Santos, a gente até acho que vai falar daqui a pouquinho da Nigéria, do Santos levar os jogadores, levar o Edu. Quem que tá mais além do Edu? Eu não vi direito, mas eu Eu sei que acho que o Manuel Maria, eu acho que foi, e o Abel Verônico talvez tenha ido. tá. Essas ações que o Santos faz institucionalmente são muito importantes, do time se posicionar, da instituição se posicionar
com histórias, em relação a histórias como essa, a torcida também, e a gente tem que levar esse papo de geração em geração. Então, muito importante você abrir esse espaço para a gente falar. É o que a gente tenta fazer lá no Amigos Urbano também, que é não deixar nunca a peteca cair, né? Sempre contar as histórias do Santos. E porque é natural, cara. Esse não é cancelamento, mas com o passar do tempo as coisas vão perdendo força, vão se apagando. É normal. Então, é nosso papel fazer com que isso não caia no esquecimento de ninguém, né? Perfeito. E eu sempre falo, né? Quando você vai falar de o Pelé se jogasse hoje, não faria, que muita gente fala, assim. Gente, tudo é uma questão de contexto histórico, assim. Para você ver o quanto o Pelé era grande, é você ver o quanto ele era melhor do que todos os outros que estavam nas mesmas condições. Então, se você, como eu disse o Vinícius, né, colocasse ele numa cápsula e jogasse ele hoje, nas condições que o Messi joga, que o Cristiano Ronaldo joga, ele seria o maior de todos os tempos do mesmo jeito, assim, ele era muito mais completo, ele era muito mais atleta do que todos os outros da época dele, e nas condições normais de temperatura e pressão de hoje em dia, ele seria um atleta maior do que os outros do mesmo jeito. Não, e pensa assim, cara, tem uma relação, um paralelo que eu faço com a NBA, eu gosto muito de NBA também. Você pensa assim, quem é o melhor, o Jordan ou o LeBron? Beleza, acho que é uma discussão que tá aí, que pode até acontecer. Só que a gente precisa entender, sei lá, quando o Jordan jogava, os placares do basquete eram 90 a 88, não tinha tanta bola de três, né? Os jogos não tinha tanto esse recurso. E o que eles chamam lá nos Estados Unidos, eles têm horas de observação. O cara viu a vida inteira de Jordan jogando. Então ele se inspira também muito no que o Jordan fez, né? Tanto o LeBron, o Kobe, como tantos outros. É até injusto você falar assim, mas quem ganharia um jogo, o Santos de 62 ou o Barcelona do Guardiola? Cara, são contextos completamente diferentes. O cara corria a 6 km no 62. Hoje, o Luan deve correr 10 km por jogo. Estou usando o exemplo do Luan, que é um cara que não tem tanta mobilidade assim. Ele deve correr isso, se ele jogar os 90 minutos, né? Corre para cá, corre para lá, marca zagueiro, vai apertar a lateral, pega o volante. Isso não existia. Então é difícil você tirar isso. Então, como você falou, é isso, cara. Foi um time geracional e com um jogador que, cara, ele tá acima de qualquer tipo de discussão, no meu ponto de vista. Sim, perfeito. Até foi legal que você trouxe o Jordan, é uma coisa que eu tenho também como teoria. Pro pessoal dos Estados Unidos, assim, quando o Jordan surgiu, ele era tão mais, se destacava tanto acima dos outros do mesmo contexto, que ele acabou ofuscando os anteriores, né? O próprio Michael Johnson, o Will Chamberlain, o Larry Bird, enfim. Então, eles conseguiam ver que naquele momento você tinha um cara que estava muito acima dentro daquele contexto, né? Eu acho que é esse que é o que torna eles chamam de GOAT, né? Mas o maior de todos os tempos. Sim, eu acho que é por aí, é por aí. E aí você tem caras que transcendem tudo, né? Você colocar o Jordan hoje, ele ia jogar. Ele ia treinar bola de três, ele ia fazer as bolinhas de três dele e ia continuar genial dentro do garrafão de qualquer jeito, fazendo as coisas que ele fazia. Sim, perfeito. Vinícius, muito obrigado pela presença. Alguma consideração final que você queira deixar para os nossos Então, cara, espectadores? só agradecer o espaço, gostei muito, gosto muito de falar desse tema. E também do registro lá da Nigéria, né? Que é onde o Santos está. O Santos teve também nessa mesma excursão, foi para a Nigéria, e aí foi uma coisa bonita também, porque foi decretado feriado, o governo. Existia um conflito ali também, porque tinha uma cidade que era separatista, tinha um governo separatista, e o Santos conseguiu dar uma apaziguada e foi decretado feriado para a galera ver o Santos jogar, o que mostra também, mais uma vez, uma viagem só, o tamanho dessa instituição chamada Santos Futebol Clube. E, cara, brigadão, demorou, mas falamos finalmente e estamos sempre à disposição. Nossa, muito feliz. E esse caso da Nigéria, você diria que parou a guerra parte 2, parte 1? Parou a guerra, é um pacotão de parar a guerra, cara. E assim, já vou lançar a ideia aqui, hein, Danilo. Se quiser parar a guerra da Rússia e da Ucrânia, é só levar esse time do Santos atual para jogar, e os caras vão ver que tem coisa pior que a guerra. Todo mundo vai dormir na batalha lá. Vinícius, muito obrigado. Fica aí a sugestão, todos procurem lá, Amigos do Urbano, excelente podcast. Quer fazer seu jabazinho aí, Vinícius? Cara, pô, obrigado pelo espaço, vamos fazer. A gente está em todos os agregadores de áudio, né? Spotify, Orelo, Apple e tal. E no YouTube, a gente tem feito conteúdo em vídeo também. Amanhã vai ter um episódio sobre a participação do Santos em Copas do Mundo. Os jogadores do Santos que foram convocados para a Copa
primeiro foi a leva de 58, ali Pelé, Zito e Pepe, e o último, Eugênio Mena, na seleção chilena em 2014. Quem diria? Eu também vou falar disso, acho que no canal, quero fazer, porque afinal de contas a Copa está aí, mas todos confiram o material do Amigos do Urbano, que é excelente. Vinícius Cabral está aqui para mostrar que tem muito conteúdo lá no canal. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado, Vinícius, pela presença, muito obrigado por toda a colaboração. E para quem assistiu, se inscreve aí no Amigos do Urbano, se inscreve no Meninos de Fora da Vila, continue acompanhando o nosso canal, compartilhe, deixe seu comentário. O pessoal comentou muito aqui sobre a SAF nos comentários, vou deixar para responder no particular depois, mas obrigado a todos que acompanharam aí a live. E no mais, para cima deles. Abraço, pessoal. Valeu!